Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de um artigo técnico que, olha, apesar de ser de 1927, mudou radicalmente a maneira como produzimos materiais de alta performance. O trabalho de Franz Weber e Gustav Hindrich sobre a metalurgia do forno de indução de alta frequência, bom, não foi só um avanço, foi na verdade o alicerce da siderurgia moderna de aços especiais. Vamos entender exatamente o porquê. A nossa análise vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a tese central da pesquisa. Depois, a gente mergulha na metodologia do revestimento ácido. Na sequência, vamos ver os resultados com os aços, o teste de escalabilidade para 100 kW e, por fim, a validação e o legado de tudo isso. Então vamos lá. No comecinho do século XX, a siderurgia tinha um desafio enorme pela frente. Como produzir aços especiais, aqueles de altíssima pureza, em escala industrial. E foi nesse cenário que a pesquisa de Weber e Hindrich, lá no prestigiado Kaiser Wilhelm Institute, surgiu como uma resposta. E que resposta inovadora! O objetivo deles era duplo, na verdade. Primeiro, desenvolver um forno de indução de alta frequência que fosse forte, robusto o suficiente para aguentar a operação industrial. E segundo, mas não menos importante, era estabelecer todos os parâmetros metalúrgicos, ou seja, o conjunto de reações químicas e físicas ideais para aproveitar ao máximo as características únicas desse forno, como a agitação eletromagnética do banho de metal líquido. E aqui está o coração da pesquisa, a tese central. Os autores queriam provar de uma vez por todas que essa nova tecnologia não era só uma alternativa, mas sim um substituto completo e superior ao processo de cadinho. Para quem não lembra, esse era um método tradicional de fundir aço em pequenos potes de cerâmica, dava um aço super puro, mas a produtividade era baixíssima. A tese era, portanto, provar a equivalência na qualidade, mas com viabilidade industrial. Ok. Para testar essa tese, a metodologia experimental tinha que ser impecável. E um dos pontos mais críticos em qualquer processo siderúrgico é a escolha do material refratário do forno. Para esses experimentos, a decisão foi por um revestimento ácido. E essa decisão, como vamos ver, definiu todo o comportamento químico do processo. O revestimento era feito de uma areia chamada Psauser Clepsand, que tinha mais ou menos 85% de sílica e 13% de alumina. Essa composição, chamada de ácida, é o que dita as regras do jogo químico lá dentro do forno. E uma coisa interessante que os pesquisadores notaram é que esse material, mesmo sem secar antes, tinha uma durabilidade excelente e uma resistência incrível ao choque térmico. O primeiro equipamento que eles usaram nos testes foi esse aqui, um forno basculante com capacidade para 50 quilos. O design era todo focado na funcionalidade de laboratório e foi nesse palco que os primeiros testes metalúrgicos foram feitos. Essa foi a base empírica de todo o estudo. Agora, aqui, a gente vê uma evolução fundamental no design do forno. No modelo de 1927, eles mudaram o eixo de basculamento para o bico de vazamento. Pode parecer um detalhe, mas isso foi uma melhoria de engenharia crucial. Por quê? Porque permitiu que o metal líquido fosse derramado num molde fixo, o que tornou o processo de lingotamento muito mais preciso e, claro, muito mais seguro. A desoxidação, que é basicamente tirar o oxigênio dissolvido do aço, é um passo vital para garantir a qualidade. E o processo que eles descreveram era super meticuloso. Primeiro, tiravam a escória oxidada que se formava no início. Depois, adicionavam uma nova escória com propriedades redutoras. E só então, no final, um desoxidante como manganês era colocado direto no banho de metal. E o pulo do gato aqui é que a agitação eletromagnética do forno garantia que essas reações acontecessem de forma extremamente rápida e completa. Certo, agora vamos para a parte mais esperada, a análise dos resultados empíricos. Aqui, os pesquisadores queriam saber se toda aquela teoria e metodologia se traduziam na prática em um produto de alta qualidade. Esses testes foram todos feitos no forno menor, o de 50 quilos. A pergunta que guia esta sessão é bem direta. O aço que saiu desse forno novo era bom de verdade? A resposta não podia ser só teórica. Ela precisava ser provada com testes práticos bem rigorosos que pudessem ser comparados com os padrões da indústria daquela época. E essa tabela, que foi tirada diretamente da Zauling Travel One do artigo, responde a pergunta de forma definitiva. Olhem só, aços bem complexos, como um aço doce de baixo carbono, aços para ferramentas com mais de 1% de carbono e até ligas de cromo e para rolamentos, todos foram produzidos com sucesso. E mais importante, todos passaram em testes práticos, como a fabricação de tubos pelo processo Stiefel e receberam notas de bom a muito bom. A prova estava na mesa. E este gráfico aqui deixa a comparação de desempenho ainda mais clara.
Ele mostra os valores de dureza, ou Wiederherstellung, dos aços produzidos. Os resultados dos aços de alta frequência não só se igualaram, como superaram a faixa de dureza do aço Siemens-Martin, que na época era o principal aço de alta qualidade produzido em Guaça. A validação era incontestável. Bom, resultado de laboratório é uma coisa, mas viabilidade industrial é outra. Ela exige escalabilidade. Então, o próximo passo, e um passo crucial, era provar que esses excelentes resultados podiam ser repetidos numa escala maior, mais perto da produção real. Para fazer isso, os pesquisadores se juntaram com a indústria para realizar testes num forno bem maior, de 100 kW, que conseguia fundir até 280 kg de aço. O objetivo era claro. Será que as vantagens que a gente viu, como a reação rápida e a alta pureza, se mantinham num forno de maior volume? E os resultados em escala industrial confirmaram o que eles já tinham visto no laboratório. A Zahlentafel 2 do artigo mostra que eles conseguiram produzir aços super complexos sem problemas. Um aço para transformador, por exemplo, cumpriu as normas DIN, que eram o padrão técnico alemão, super rigoroso. Um aço rápido, com quase 19% de tungstênio, teve um desempenho de corte superior. Ou seja, a escalabilidade foi comprovada. E essa citação do artigo destaca uma vantagem econômica fundamental, especialmente para a produção de aços liga. Quando eles refundiam sucata de alto valor, a perda de elementos caríssimos como tungstênio, cromo e vanádio por oxidação era mínima. E isso acontecia graças ao controle preciso do processo e à fusão rápida. Em termos de custo, isso representava uma eficiência gigantesca. Bom, com tudo isso em mãos, vamos agora sintetizar as conclusões dessa pesquisa e ver como a tese original foi validada com base em todas as evidências que a gente viu. Uma das conclusões interessantes é que os autores identificaram duas aplicações estratégicas para essa tecnologia. Com o revestimento básico, o forno seria ótimo para refinar sucata barata, tirando impurezas como fósforo e enxofre. Já com o revestimento ácido, como o que foi usado nesse estudo, ele era ideal para a fusão rápida e limpa de matérias-primas de alta pureza, preservando ao máximo a qualidade. Então, as conclusões do estudo foram, sem dúvida, inequívocas. A eficiência elétrica era viável. A qualidade do aço era, de fato, equivalente à do processo de cadinho. A agitação intensa do banho, que era um dos grandes diferenciais, continuava eficaz em fornos maiores. E, portanto, a tese central foi totalmente validada. O forno de indução de alta frequência era, sim, um substituto robusto, de alta qualidade e pronto para a indústria. E, para fechar, fica uma reflexão. O trabalho de Weber e Hendrix não foi só mais um passo na evolução da siderurgia. Foi uma mudança de paradigma. Os princípios de metalurgia e de engenharia que eles estabeleceram lá em 1927 são a base para a produção de inúmeras superligas e materiais avançados que hoje são essenciais na tecnologia moderna, da indústria aeroespacial até a medicina. A questão que fica é, como essa base quase centenária continua a impulsionar a inovação até os dias de hoje?